Oi gente, vocês estão bem? Eu sou a Lara e eu tô em obras. Vocês viram que tem carinha nova por aqui, uma visita nesse canal? Oi gente, tudo bem? O Léo tá aqui comigo hoje, porque vocês perceberam que faz um tempo que a gente não grava, que não manda atualizações para vocês. Tô devendo vídeos sobre assuntos que vocês me pediram. E tem um motivo para isso ter acontecido. Como vocês viram no título, a gente tem uma novidade e eu vou deixar umas imagens aí para vocês saberem a novidade e aí a gente volta para conversar. Pois é, estamos grávidos! Finalmente! Esse bebê foi muito esperado, muito orado e ele tá aqui hoje, crescendo e se desenvolvendo no meu ventre e isso deu uma desestabilizada na gente, muita coisa acontecendo, né? E na obra e na nossa vida. Então as coisas andaram um pouco devagar, muitos exames, muito acompanhamento de perto nesse início de gestação. Então a gente está com 15 semanas, a gente está gravando esse vídeo no dia 27 de junho, não sei quando a gente vai conseguir publicar, mas a gente está com 15 semanas completas hoje, que é 27 de junho de 2025. Nessas 15 semanas, nesse tempo, tivemos consultas, exames, enfim, e o financeiro também deu uma desestabilizada, já estava, na verdade, como vocês já sabem, né? A gente já contou no último vídeo que o orçamento deu ruim, mas ele tá voltando para os eixos, a gente teve algumas alterações, vou mostrar para vocês quando a gente for lá na obra. Alguns erros que vocês já sabem, alguns a gente compartilhou que precisam ser corrigidos antes de dar continuidade, outras coisas que precisam ser acertadas também, mas a gente vai continuar, a obra continua, ela tá um pouco mais devagar, desacelerada, mas ela continua, não está mais parada, né? Ela ficou parada algumas semanas e agora ela foi retomada, devagar, mas retomada. Né? Devagar e sempre. A gente ainda não sabe o sexo do bebê, não sabe se é um menino ou uma menina, mas a gente conta pra vocês assim que a gente souber. E eu quero aproveitar esse vídeo para contar essa novidade e para falar da planilha PCI, né? Que esse canal é de obras, afinal de contas, não é sobre a nossa vida, mas a gente está muito feliz de compartilhar essa notícia com vocês, porque a gente está muito feliz com essa notícia na nossa vida. E a gente queria muito trazer e compartilhar com vocês também que nos acompanham nessa jornada maluca. Agora vão acompanhar mais uma jornada maluca. Então, que é da paternidade e da maternidade. E eu vou falar da planilha PCI, porque um inscrito me pediu. E eu mostrei em algum vídeo, acho que foi o vídeo que eu falo de como funciona o financiamento, mas eu não mostrei preenchendo. Não fomos nós que preenchemos a nossa planilha, foi a nossa arquiteta, mas eu vou mostrar para vocês como ela preencheu e o que a gente considerou e quais os valores que a gente pensou para essa planilha. Ela não é a planilha final, né, com valor final, mas é um exemplo para vocês de estudos iniciais que a gente fez, tá bom? E vamos lá que eu vou agora falar de assunto sério e assunto de obra. Não, mas o outro assunto era sério também. Agora vamos lá que eu vou falar de assunto de obra, que é do que trata esse canal. Beleza? Deixem aí nos comentários se vocês acham que é menina, menino, se vocês viram a minha barriga, que eu já era meio grande. E bora para PCI. Estamos aqui na planilha. Como eu falei, não fomos nós que preenchemos.
mas eu vou mostrar os campos e o que a gente considerou. Assim como a PLS, a PCI vem com instruções também. E aqui, esse modelo da caixa já vem com todas, tá vendo? Todas as planilhas que você pode precisar para preencher e enviar para a caixa ficam aqui nessas abinhas. A primeira é a proposta de construção individual, PCI, que é a que a gente tem que mandar inicialmente para aprovar o nosso financiamento na caixa, certo? Essa planilha é um detalhamento de como vai rolar a sua obra financeiramente falando, ok? Então, igualzinho funciona na PLS, todos os campos em lilás devem ser preenchidos. Então, você vai preencher com o proponente ao seu nome, é o do titular, tá? No caso, tem eu e meu esposo, nós estamos juntos no financiamento, mas você vai pôr o do titular, um só, tá? Não precisa pôr os dois. Então, vai pôr os dados, telefone, e aqui você vai começar com os dados do arquiteto e responsável pela execução da obra. Vai colocar os dados também, o número da carteira de profissional, os telefones, o endereço da onde vai ser construído a casa, né, de onde a obra vai acontecer. Aqui a gente já tinha preenchido, né, tem o município de Cajamar, você vai colocar a matrícula do seu imóvel, em qual cartório que ela foi registrada e as coordenadas aqui que você vai pegar pelo Google Earth. A construtora, se houver, né, no nosso caso tem, que é a Teles Engenharia, que eu já, acho que eu mencionei em algum vídeo, mas é a Teles Engenharia, vai colocar o CNPJ e aqui você vai colocar qual que é a modalidade. O nosso é aquisição de terreno e construção com o uso do FGTS. Se você não for usar o FGTS, você vai colocar só SBPE, aquisição de terreno e construção SBPE. Vai preencher tudo aqui, ó. Se você apresentou o alvará, a RT do projeto de arquitetura, a RT da execução da obra, a validade do alvará, se o terreno é próprio, no nosso caso não é próprio, aqui os números das ARTs e apresentado o projeto aprovado ou que tipo de documento foi apresentado. Aqui, gente, nem adianta vocês preencherem de outra forma, tá? Porque se não apresentar, não vão analisar. Então, você tem que apresentar e já preenche que está apresentado, porque não tem outra opção. E aqui começam os dados da obra. Os dados que a gente não pode alterar, a planilha é bloqueada, a gente não altera nada. É bem simples, não tem muita chance assim de errar, de apagar alguma coisa. Só os campos que a gente tem que preencher mesmo. Se eu não preencher aqui, ó, fica lilás automaticamente. Então, a nossa casa ela tem 150 metros, 278,54 de área permeável. Aqui não tem área acessória coberta, a gente não tem. A área construída total 150 e a área total do terreno que é 546 metros. E aqui o valor do terreno, eu já falei para vocês que a gente pagou 190 mil. A destinação é residencial. E aqui a gente preenche com o modelo construtivo. O nosso é estrutura de concreto com blocos de vedação. E aqui tem steel framing, tem outras opções aí que eu não manjo necessariamente o que elas significam, mas o seu arquiteto, o seu responsável pela obra, eles vão saber preencher para vocês, tá? Se for um outro modelo construtivo que não está especificado aqui, tem que preencher neste campo. E aqui começa então a parte de especificação. Como não foi a gente que preencheu, eu deixei preenchido para vocês verem o que a gente considerou, tá bom? E vou mostrar as opções. Então, cobertura vai ser telha metálica com platibanda, tem telha de fibrocimento, tem laje impermeabilizada. E aí vocês vão especificando como que vai ser a casa de vocês. Se vai ser forro, se vai ser laje mais forro, se vai ser telha aparente.
Aqui a gente colocou laje, a parte de baixo é laje, a parte de cima tem uma parte que é laje e uma parte de telha aparente, mas como a maior parte é laje, a gente deixou laje, tá bom? A quantidade de pavimentos, aqui a gente teve um probleminha, porque tá 1, mas era 2, tá? Porque a gente tem 2 andares, a gente tem o pavimento da área da cozinha, da sala, que tem o escritório e tal, que é no mesmo nível da garagem, que é abaixo do nível da rua, e a gente tem o andar de cima, o pavimento superior, que tem os quartos. Então, são 2 pavimentos. Aqui a gente tem, na verdade, são 2 quartos e uma suíte, porque são os 2 quartos de cima e mais a suíte master, que é a nossa suíte. Uma sala, 2 vagas de garagem e o tipo das vagas a gente deixou descobertas para não contabilizar, porque uma parte dela até é coberta e o condomínio pediu que a gente cobrisse os pergolados, mas como tem uma área descoberta e para não contabilizar na metragem a gente deixou descoberta, tá? Porque ela não é inteira coberta. Como que vai ser o acabamento das paredes externas? Você vai especificar, o nosso vai ser pintura ou textura ou grafiato. Aí pode ser com porcelanato, com algum outro revestimento. E aqui a linha que tipo de linha que a gente vai usar nos metais, que são as torneiras, os registros. A gente colocou a linha média. Aqui eu não poderia colocar a linha popular, tá? Eu poderia colocar a linha luxo, mas eu não poderia colocar a linha popular, porque a metragem da casa, ela não se enquadra naquela divisão que a Caixa faz de popular, normal e alto padrão. Padrão normal e alto padrão. Então, por ter 150 metros a casa, a gente se encaixa na metragem de casa de padrão normal. Então, eu posso ter um padrão normal, mas com acabamentos alto padrão. Mas eu deixei a linha média, porque a gente vai economizar e vai usar a linha média mesmo. A gente não vai nada de muito luxo, não. A área de serviço, ela é interna, né? A lavanderia, ela fica ali perto dos quartos. A gente vai ter um estilo de cozinha americana, que é uma cozinha integrada com a sala, é um ambiente aberto. E se vai ter água quente, a gente colocou não, a gente até vai colocar um aquecedor elétrico, mas aqui a Caixa quer saber se você vai ter algum sistema de aquecimento de água da casa inteira. E a gente não vai ter isso, tá? A gente não vai ter aquecimento solar e nem a gás que vai passar pela casa inteira. A gente vai ter elétrico e a gente vai, nas torneiras que a gente quer água quente, a gente vai colocar um aquecedor. Como que vai ser a pintura, o acabamento das paredes internas, também vai ser pintura, não vai ser porcelanato, nem pedra. As paredes e painéis são de alvenaria, poderia ser de gesso, que é drywall, poderia ser de madeira, então você vai especificar que é alvenaria. Se vai ter sistema de calefação, a gente preencheu não, mas estou considerando, mas aí eu não pesquisei nada a respeito disso. Só que nesse inverno a gente tem ido lá na obra e tem passado um friozinho, aí eu pensei em ter um sisteminha de calefação, mas eu preciso pesquisar se isso é viável na casa e se isso é viável no nosso orçamento também. Aqui na parte da sustentabilidade a gente colocou que sim, e aqui itens básicos já entram como sustentabilidade. Se você escolher vaso sanitário com caixa acoplada, que tem aqueles 2 botõezinhos de 3 litros e de 6 litros, já é considerado de sustentabilidade. Outra coisa é o arejador nas torneiras. Sabe aquelas torneiras que tem parece uma redinha e a água ela sai meio espumada? Isso é um arejador. Tem um monte de torneira simples, média, que sai desse jeito e já é considerado sustentabilidade. Então a gente preencheu que sim, porque esses são os modelos que a gente vai escolher. E outras técnicas que vocês vão aplicar na casa de vocês, que se for sustentável, já entra aqui na sustentabilidade, preenche com sim. Aqui pergunta se a casa é isolada, se é em condomínio. A gente está construindo num condomínio, então foi colocado. Aqui o revestimento, a gente tem que especificar se vai ser um porcelanato de segunda, porcelanato de primeira. Aqui eu não sei especificar muito bem a diferença, mas a nossa arquiteta se baseou na tabela SINAP e
se eu não me engano, é R$60, estava, né? Na época que foi feita a planilha, R$60 o metro quadrado do porcelanato. E aí tem que ver qual que vai ser o acabamento de vocês. A gente pensou em economizar na casa, tem alguns lugares que a gente nem vai colocar o porcelanato, a gente vai fazer cimento queimado, mas a gente pensou em tudo para economizar mesmo, ser uma obra mais barata e escolher acabamentos de qualidade, mas não de luxo, até porque nem é meu estilo. Então eu não gosto daqueles porcelanatos enormes, brilhantes, não é minha praia. Então a gente deixou como porcelanato de segunda, porque vai casar com o estilo que a gente escolhe e com o nosso orçamento também. Aí aqui as esquadrias, elas vão ser de alumínio, poderia ser de ferro, de PVC, de madeira. As esquadrias internas, ela colocou de madeira, mas a gente vai fazer tudo de alumínio. Aqui de madeira porque a gente tinha algumas opções que eu tinha pensado em madeira, mas elas vão ficar de alumínio. Na verdade, eu nem sei se a gente chegou a mudar, porque essa planilha aqui, ela é um estudo inicial, tá? Não foi a planilha que a gente enviou para a Caixa. É importante eu ressaltar isso, porque os valores mudaram aqui também, tá? Então essa não foi a planilha que a gente mandou para a Caixa, esse foi um estudo e eu estou usando ela porque eu estou fazendo alterações e estou usando essa primeira como base para mostrar para vocês mesmo. Então, se eu não me engano, a gente até já mudou isso aqui para alumínio, porque vão ser todas de alumínio. O abastecimento lá é feito pela Sabesp, então é pela concessionária, não é poço artesiano. Aqui você tem que fazer uma descrição de todos os cômodos que tem na casa. Ela tem que ser objetiva, mas tem que contemplar todos os cômodos. Então aqui a gente vai ter uma sala de TV, que é considerada a sala de estar, a sala de jantar, cozinha, escritório, que é o quarto de baixo, o banheiro social, que está acoplado nesse escritório também, duas demi-suítes, que são os quartos em cima, um banheiro demi-suíte, que é o banheiro que divide os dois quartos lá em cima, no andar de cima, uma suíte que é o nosso, o banheiro da suíte, e a área de serviço que é coberta. A gente tem drenagem por rede de água pluvial, o condomínio deixa umas caixas preparadas no passeio, né, na calçada, e a gente tem que destinar água pluvial para esse lugar. E a coleta e tratamento do esgoto é por fossa sumidouro. Se na sua região já tiver a rede de esgoto, tratamento de água pela Sabesp, então vai ser rede de esgoto, o nosso é fossa e sumidouro. E a geração alternativa de energia. Aqui a gente não vai ter fotovoltaica, nem eólica, e então é nenhuma, tá bom? Tem um pessoal explicando melhor aqui uns engenheiros que explicam melhor como preencher a PCI, mas eles geralmente fazem valores muito... eles só explicam assim com coisas muito aleatórias, com valores muito distantes, assim, só como exemplo. Então, aqui eu quis trazer algo mais real do que de fato a gente preencheu e que foi aprovado, tá? Aqui começa uma parte meio chata de fazer, que eu não sei calcular, que é quanto você vai gastar em cada serviço na sua obra. Essa parte não significa... Essa planilha, ela não é uma planilha orçamentária. Você não vai precisar comprovar para a Caixa que você gastou, por exemplo, com o barracão, as ligações provisórias de água e luz e os projetos, que você gastou 8 mil. Até porque os projetos nem entram no financiamento. Então, vocês não precisam se preocupar em comprovar esses valores. Mas eles precisam fazer sentido dentro do orçamento da sua obra. Você não pode dizer, por exemplo, que você vai gastar 40 mil reais no barracão, e nas ligações e nos projetos. Por quê? Vai exceder... bom, aí ele começa aqui a mostrar, aqui na lateral, tá vendo? Excede máximo, justifique. Ele começa a te dar automaticamente um feedback daquilo que você está preenchendo.
Então tem que fazer sentido dentro do seu projeto. Se você tem, e aqui vai aumentando, né? Deixa eu voltar aqui para 8 mil. Então, se eu tenho um orçamento lá inicial de 345 mil para minha construção, como que 40 mil eu vou gastar só no barracão e nas ligações provisórias? Então, assim, não preciso comprovar quanto eu gastei, não preciso apresentar nota para a Caixa, não é o que reflete exatamente o seu orçamento que você pegou com o seu engenheiro, com o mestre de obras, enfim, com quem você vai fazer a casa, mas ele precisa fazer sentido dentro do seu orçamento como um todo, ok? Cada item que você for colocando aqui tem um percentual que impacta na sua obra, que é a incidência. Não, a incidência está desse lado, perdão. Que é a incidência. Então, ele vai... aqui o acumulado, né? Tava 50 mil. Deixa eu tirar esses daqui só para mostrar para vocês. Conforme você vai preenchendo aqui, ele vai mostrando a incidência sobre a sua obra. Então, 8 mil... eu gastei com barracão, ligações provisórias, projetos e tal. Incide em 2,93% da minha obra. Isso é importante vocês darem uma olhada, porque isso ajuda depois na hora de preencher a PLS. Mas calma, a gente vai chegar lá. E aqui ele mostra o mínimo e o máximo aceitáveis para você gastar com esse serviço. Então, eu posso gastar de 1,13% do meu orçamento até 3,97% do meu orçamento. Aqui estava 23, né? E aqui 50 mil. Tá vendo? Então, você sempre tem que preencher valores que estejam dentro dessas faixas aqui. No mínimo 12,17% e no máximo 17,67% da supraestrutura. O que a Caixa considera supraestrutura? Muitos engenheiros consideram as paredes, a vedação dos blocos como supraestrutura. A Caixa não. A Caixa só considera a supra, a parte que é de viga, coluna, laje, contrapiso. Isso é supraestrutura para a Caixa. As paredes, elas vão entrar bem aqui, ó, em paredes e painéis, que é o item 4. Ele não considera, as escadas também são supraestrutura, ele não considera a vedação, o preenchimento das paredes como supraestrutura, tá? Isso é bom, ajuda na hora da gente fazer as medições. Então, você vai preenchendo. Então, a supraestrutura é uma parte bem importante, por isso que ela tem uma incidência maior sobre a sua obra. Aqui nas coberturas, que são os telhados, eles também, ó, já dá 10,95. Então, por exemplo, quando você chegar na fase, que aí entra a parte que eu falei da PLS, quando você chegar na fase que você está fazendo o seu telhado, só o seu telhado ele já vai dar uma medição para a Caixa de 10%. Então, você já vai mandar uma planilha PLS só com o telhado. Se o seu cronograma for com 10% cada etapa, né? A gente vai voltar a falar das etapas mais pra frente. Então, você vai preenchendo com os valores. Aqui, vocês viram que a maioria dos valores aqui, eles estão arredondados? Assim, pra Caixa não importa, você não precisa colocar exatamente que você vai gastar com impermeabilização 19.985,23 centavos. Você pode arredondar, vou gastar 20 mil, certo? Não tem problema. E sempre observando aqui do lado se vai dando ok. Você mexe em um item, ele mexe em todos. Você aumenta um item, ele aumenta em todos. Porque no final tem que dar 100%. Então, você tem que ir verificando se a incidência está dentro do limite. Se você, ó, aqui eu já tô, vamos ver um que eu tô bem pertinho do limite. Aqui, ó, eu tô com 14 mil de instalações elétricas. A incidência é 4,05. O máximo pode ser 4,85. Então, se eu botar aqui 25 mil reais, por exemplo, ele vai dizer que excede. E aí ele excede porque tá em 7%. Eu não posso exceder 4,85%.
Aí eu mexo no anterior, aqui ó, em pisos, que tava 8,41, que eu tô bem no limite, e ele já fala que eu tô abaixo do mínimo. E ele faz isso nos outros itens também, porque ele mexe no percentual. Então, é isso que vocês têm que se atentar nesse preenchimento. Peçam ajuda do arquiteto que fez o projeto, que ele vai te orientar em relação a esse preenchimento. Caso você não tenha um engenheiro, tem um engenheiro também que vai fazer seu projeto estrutural, né? Arquiteto geralmente tem a parceria com engenheiros para fazer esse projeto estrutural, então peçam ajuda dos profissionais para fazer esse preenchimento se você não conseguir fazer. A gente não conseguiu, a gente pediu ajuda e ela fez, a Larice fez, perfeita, a planilha foi aprovada, só não foi aprovada de primeira porque aqui passou, nos pavimentos ficou 1. E até que a gente entendeu o que o engenheiro estava falando, porque foi outro problema. Ele mandava mensagem assim de um jeito que a gente não entendia o que ele queria que acertasse. Até que ele desenhou pra gente. Ele falou, mas a sua casa tem escada, tem 2 andares, o pavimento tá 1. Aí que a gente entendeu o que ele estava pedindo para alterar. E aqui falhou, ficou só 1, mas foi um probleminha bobo, assim, ele mesmo alertou e a gente corrigiu. E aí vai somando o total do valor da sua construção. Esse valor, ele tem que bater com o valor que você pensou e fez a proposta de financiamento lá na Caixa. Então, esse valor somado ao valor do terreno tem que dar o valor da sua proposta lá na Caixa. Então, se a sua proposta for 600 mil, vamos pegar aqui. Se a sua proposta for de 600 mil e o seu terreno custou 200, o seu orçamento de construção tem que dar, aqui nesse campo verde, que é o custo total dos serviços, tem que dar 400 mil. A Caixa vai te financiar os 400 mil? Não. A Caixa vai te financiar o percentual de 70%, no nosso caso 65%, pode ser 50%, dependendo da sua entrada, dependendo do valor do seu FGTS. Por que a Caixa não me financiou 70%? Porque da minha proposta, com o meu FGTS, o valor que sobrava era menos do que 70%, então ela financiou menos. Então, mas esse valor de custo total, ele é o custo que você vai ter, teoricamente, para construir a sua casa. Não é o valor que vai ser financiado pelo banco. Tá bom? E aqui, como você determina, no nosso caso, a gente tem a Teles Engenharia, que é a construtora, que tem o engenheiro responsável pela nossa obra, pelo gerenciamento da obra. A gente está fazendo com construtora, eu coloco aqui construtora e ela adiciona um percentual aqui de 18%. Se for um profissional autônomo, já cai para 6%. O nosso é construtor, então vou deixar assim. E aí ele traz aqui para baixo o valor do terreno, tá vendo? Eu não posso mexer, ele calcula sozinho. O custo total dos serviços, que é o orçamento da minha obra, o custo total de produção, que é a soma do total de serviços com o valor do terreno, dá o valor total e faz um valor unitário por metro quadrado, mas aí não, ele está considerando o valor do terreno. O nosso aqui não ficou isso, tá, gente? A gente precisou de mais dinheiro. O nosso orçamento deu mais, então aqui ficou mais também o metro quadrado. E aí você entra naquela parte do CUB, que eu também falei em algum outro vídeo. Como que a Caixa entende que o seu projeto faz sentido? Você apresentou essa planilha para ela. Então, Caixa, eu vou, para construir uma casa de 150 metros em padrão médio, eu vou gastar 345 mil reais. E eu gastei 200 no meu terreno. Então, o meu valor unitário por metro quadrado está dando 2.305,92. Aí a Caixa vai lá no CUB do seu estado, então tem aqui o município, né? Vai ser no município de Cajamar, São Paulo. Então a Caixa vai lá no CUB de São Paulo daquele mês que você está apresentando a PCI e vai olhar, o CUB para São Paulo tá 2.800 naquele mês.
para o padrão médio. Então, eu não vou conseguir construir uma casa com 2.305. Isso é verdade? Nem sempre. Tem lugares em São Paulo, no estado de São Paulo, que é enorme, que você pode construir com menor valor por metro quadrado, certo? Porque o material não é tão caro, a mão de obra não é tão cara, e aí você tem melhores possibilidades de conseguir economizar. Mas a Caixa não consegue avaliar por município, por profissional, cada lugar e cada material que você vai fazer. Ela vai olhar esse quadro aqui, qual é a estrutura que você está fazendo, o que vai ter na sua casa e a metragem, o que você está escolhendo para fazer essa casa. Os valores dos serviços que tem que fazer sentido, vai dar tudo ok aqui. E o valor do CUB. Se o CUB está 2.800 e você apresentou um valor unitário de 2.305, não vai aprovar a sua planilha. Você precisa olhar o valor do CUB para fazer uma planilha condizente. Deu para entender essa parte? Eu expliquei sobre o CUB, deixei o link num vídeo que eu vou deixar na descrição também para vocês irem lá, que eu também mostro a PCI, eu também falo um pouquinho mais sobre esse processo de financiamento e do envio da planilha, tá bom? Aqui eu tô detalhando um pouquinho mais. Mas eu deixo lá para vocês darem uma conferida nessa questão do CUB, porque ela é importante e isso pode fazer a sua planilha ser rejeitada. Não significa que você não vai poder corrigir, tá? Dependendo da equipe de engenharia que você pegar, a gente foi muito abençoado. O engenheiro pegou o nosso contato, o contato do meu marido, né? E ele falava diretamente com ele. Foram pouquíssimas correções, o que deu mesmo problema foi o negócio do pavimento. Mas esse é um ponto que vocês precisam se atentar. O valor unitário por metro quadrado tem que estar condizente com o CUB do seu estado no mês que você está mandando a PCI, pelo menos no mês anterior. Tá? O CUB é mensal. Aqui a gente não preencheu nada, porque essa parte é de outros serviços adicionais que você vai colocando aqui. Quanto mais detalhe, quanto mais coisa adicional, quanto mais projeto inovador você colocar, mais a Caixa vai ficar apreensiva em aprovar o seu projeto, porque é um campo de insegurança, assim, você está adicionando muita coisa. Então a gente fez o mínimo, o básico que funciona. Claro, se você tem um projeto de alto padrão, uma casa de R$1,5 milhão de reais, com certeza você vai ter serviços adicionais aqui. Você vai ter piscina, que você vai colocar aqui, você vai ter, sei lá, sauna, outras coisas que você vai construir e que vão precisar ser especificados aqui nessa parte de serviços adicionais. Ó, piscinas, quadras de esportes, equipamentos especiais, enfim, a gente não fez nada disso. Apesar do nosso terreno precisar de um corte, precisar de um aterro, a gente não especificou, isso não entra no financiamento da Caixa. Você até pode colocar aqui, mas isso tem uma galera, eu dei uma olhada nos vídeos que estão por aqui no YouTube, e tem uma galera que fala que dá para colocar esse tipo de coisa para você aumentar o valor do seu financiamento, conseguir mais recurso financeiro da Caixa. Mas eu confesso que assim, eu fiquei morrendo de medo e decidimos fazer o básico que funciona para ser aprovado e a gente seguir. A gente já estava há quase 8 meses com esse processo e a gente precisava começar. Eu já estava pagando condomínio, eu tinha lá o problema com o vendedor que já estava esperando para receber, ele não tinha recebido o terreno ainda. Eu precisava dessa aprovação, então eu fiz o básico, o mínimo possível, tá? Então, vocês avaliem aí no projeto de vocês se vale a pena especificar tudo, colocar tudo. Se você for colocar piscina na sua casa, você tem que preencher aqui, tá? Você vai escrever piscina. Eu imagino que você tem que colocar a metragem aqui, dar uma especificada melhor e quanto que ela vai custar, 60 mil. Porque eu vi umas banheiras que custam 60 mil, então deve ser por aí. Enfim, façam isso, tá bom? Aí vocês podem observar que assim, isso não entra, tá vendo? Em nenhum cálculo aqui. Por isso estou dizendo, não entra no financiamento. Mas, se vocês quiserem
pesquisar mais a fundo e ter um conhecimento melhor, talvez vocês tenham mais segurança de fazer essa parte. Aí você vai para o seu cronograma, em quanto tempo você vai construir essa casa. Então, o prazo proposto para a execução da obra, no nosso caso, foram 15 meses. E aí a gente tem aqui, então, 15 etapas, certo? Como que você preenche aqui? O início é etapa 0, porque não tinha nada. Se você estivesse fazendo uma reforma, por exemplo, já tem alguma coisa aqui. Mas no nosso caso não tem nada. A primeira etapa foi 10%. As 5 primeiras etapas são 10%. E depois vai de 5 em 5. Aqui é mais fácil de se adiantar, então de repente você põe um prazo de segurança de 15 meses para você não precisar reprogramar o seu financiamento, porque a obra não depende só da boa vontade, do profissionalismo, da competência do seu pedreiro, do seu engenheiro, do seu mestre de obras. Depende do tempo, por exemplo, um período de chuva longo, você vai ter problemas com a sua obra. Depende do que você vai encontrar lá no terreno, depende de mudanças de regra do condomínio, de repente. Então, coloque um prazo de segurança. A gente colocou 15 meses, a ideia era entregar em 12 meses. Mas estamos vendo se isso vai acontecer. Provavelmente a gente vai usar os 15 meses, ou deu um pouco menos. Mas é um prazo que a gente tem de segurança e eu não preciso usar essas planilhas de reprogramação. Eu não sei como é que funciona, tá? Se eu chegar nessa fase eu venho contar para vocês, mas eu não sei como funciona a reprogramação. Eu sei que é possível. Vou passar o prazo. Aí tem aqui as planilhas de reprogramação que você tem que preencher para falar qual é o seu novo prazo, mas eu não sei fazer isso. Por último, sim, você tem que distribuir as suas etapas para dar 100%. E por último, você tem que adicionar uma foto do seu lote. Tem um pessoal ensinando bastante como fazer isso também, mas assim, você usa o Google Earth, põe aqui, por exemplo, Praça da Sé, São Paulo. Aí ele vai levar você lá para a Praça da Sé, tá vendo? E aí você pode fazer um recorte, que eu não sei bem como é que faz isso, mas você faz um recorte aqui do seu lote, ó. Vamos supor que o seu lote é esse pedacinho, esse prédio aqui. E aí você faz um recorte, tira essa fotinho e coloca... Opa! Aqui, vamos supor que o seu lote é esse prédio aqui. Então você circula ele aqui, né? Faz a marcação dele, tira essa fotinho e coloca aqui na planilha, tá? Tem outros lugares, tem outros vídeos de profissionais competentes ensinando a fazer isso da forma correta, tá? Não foi eu que fiz, só sei que é usado o Google Earth e é mais ou menos desse jeito que faz. No final, local e data vocês preenchem em São Paulo, Bahia, Salvador, sei lá, ou de onde você estiver. E aqui vem o nome e o CPF, tá vendo? Do proponente e do responsável técnico, ele já traz também quando você preencher lá. E aí você assina, a gente assinou de forma digital pelo Gov.br, é um certificado digital, gratuito, todo mundo tem acesso. Tem que fazer lá o seu cadastro no Gov.br, tem que ter lá a conta prata, ouro, não sei, mas é fácil de fazer. E você assina digitalmente. Mas eu já vi relatos de gente que a Caixa ainda está exigindo a assinatura física e levando a planilha física. Então você vai imprimir essa planilha, vai salvar ela em PDF, vai imprimir a planilha e vai assinar manualmente e levar lá na agência. No nosso caso foi tudo por e-mail, tudo de forma digital. A gente está em São Paulo, então é um pouco mais fácil isso. Mas em algumas regiões ainda tá da maneira antiga, né? Físico, tem que levar o documento em mãos lá na agência. E aí precisa assinar manualmente, tá bom? É isso. Planilha PCI é essa. As etapas... Lembra que eu falei do telhado? Então, como a gente colocou aqui, ó, as 5 primeiras etapas são de 10%. A gente tá na 4ª etapa.
Se eu fizer o telhado, eu já chego na quinta etapa. Ainda não fiz chapisco, ainda não fiz reboco, e aí isso facilmente entra no 5%, que entra aqui, o reboco ele entra em revestimentos internos e externos. E aí o revestimento interno é 25 mil, mas ele só corresponde a 7,23. Então, quando eu terminar todos os revestimentos, vai dar 7,23. Todos os revestimentos internos, todo chapisco, todo reboco, todo amassamento, toda pintura ou toda aplicação de revestimento na casa inteira vai dar 7,23%. Muito ingrato, né? Mas é isso. Aí você vai ter essa incidência. Quando você preencher lá na sua PLS, aqui tem uma PLS, aqui ó. Então, dos revestimentos internos, ó, aí você fez 50%. Vendo? Ele vem com metade de 7,23. Ele bota aqui. É isso. Essa é a conta que ele faz. Por isso que você precisa prestar atenção na incidência. Se eu fizer o telhado, já vai dar 10,95%. Eu já posso mandar uma medição e já posso receber 10,95%, tá? Na etapa. E é isso. A PLS eu vou fazer da planilha 3 e 4 um outro vídeo, porque esse aqui tá muito longo, é muita informação. É isso, espero que vocês tenham gostado das notícias, espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo, que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida que eu venho com o maior prazer responder. Curte esse vídeo, dá o seu joinha para apoiar o nosso trabalho, para a gente continuar aqui trazendo mais informação e trazendo a nossa experiência para ajudar aí vocês nessa jornada também. Compartilha com aquele seu amigo meio biruta que está construindo também junto com nós. E é isso, fiquem com Deus e tchau!